Oi, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Agnese Midori e hoje eu vou trabalhar com vocês a questão do verbo. O verbo é uma palavra muito importante dentro da escrita da nossa língua, porque ele indica ação ou estado, né? Ele indica ligação de palavra, o verbo de ligação ou um estado, tanto da natureza como das pessoas, das ações que foram feitas. Então, assim, durante esse tempo que nós estamos em videoaula, nós fomos apresentados a alguns conceitos, fomos trabalhando conhecimento, e agora nós vamos aprofundar com exercícios. Então, agora que vocês já conhecem, fica mais fácil. Então, eu começo a falar com vocês algumas coisas, e mesmo que eu use abreviações como VI, VA, VL, vocês vão saber o que é, né? Lembrando que todas as abreviações facilitam na hora de você fazer a sintaxe, tá? Então, conforme vocês vão fazendo, se vocês forem usar abreviações, no começo escreve, depois vocês podem usar a abreviação conforme vocês vão dominando essa abreviação. Hoje eu vou usar a abreviação só no finalzinho, na transitividade, tá? Pra gente lembrar dos conceitos gerais, tá bom? Eu vou deixar exercícios extras também, porque o da apostila a gente já fez, do livro EDEB a gente já fez, e talvez mais para frente a gente reabra aquelas atividades de transitividade com exercícios novos. Aí eu abro para todo mundo, tá? E se você perdeu, não tem problema nenhum. São atividades. O jeito de fazer é igualzinho da prova, até para vocês treinarem fazendo a prova online, né? Fica mais fácil para não errar, apertar o botão errado. É uma maneira também de vocês treinarem fazer a prova, tá? Então, vamos começar a falar sobre os verbos. Lembrando que verbos são palavras representativas de, no caso, o verbo de ação. Que ação é aquilo que algo ou alguém, né, executa, alguém que faz. Então, o verbo de ação precisa que seja feito por alguém. Alguém precisa estar presente ou para receber a ação ou para fazer a ação. Então, é uma lei da física aqui, ação e reação. Então, às vezes a gente faz, a gente recebe. Então, eu gosto de você, então eu fiz a ação de gostar, mas quem recebe é você. Então, a ação tem essa relação, né, de quem recebe e de quem executa. Lembrando que a ação sempre tem relação com isso, alguém executando. Então, quando eu brinco com vocês assim, ação é algo que seu corpo faz, pensar, pegar, deixar cair, alguma coisa assim, eu sempre vou ter uma ação física da pessoa que está executando, certo? Meu primeiro exemplo para vocês, então, é uma ação executada. O aluno fez tarefa. Fez é um verbo de ação que é executada pelo aluno. O aluno que fez, o aluno pegou o caderno, escreveu, rabiscou, apagou. Então, esse fazer envolve várias pequenas ações. Pensou, escreveu, apagou, né? Copiou. Então, essa fazer tarefa envolve muitas ações. Então, eu coloco aqui para vocês o fez como verbo de ação de execução. Então, foi executada por alguém, no caso, o aluno. E aí, no segundo exemplo, eu tenho o vaso caiu da mesa. A ação está relacionada ao vaso, o vaso que caiu, mas o vaso sofreu a ação de alguém. Alguém esbarrou na mesa, que derrubou o vaso. Diante, ou alguém pegou no vaso e deixou cair. O vento passou e derrubou, não importa. Alguma coisa promoveu essa ação que caiu. Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo que recebe, que foi executado, mas que eu não sei quem fez, porém eu sei a reação. Então, o verbo pode ter as duas relações. O importante é que eu perceba que eu entendo o que está acontecendo quando acontece essa frase e sei que o cair é de algo em cima para baixo, né? Então eu consigo até visualizar. Se eu fechar meus olhos, eu consigo ver o vaso caindo da mesa. Então eu vou imaginar a minha mesa, um vaso e ele vai cair. Eu vou ver ele caindo, descendo até chegar no chão. Se quebrou ou se não quebrou, aí já é uma outra informação. Mas eu consigo até visualizar como se fosse um cinema, tá bom? Sendo assim, além do verbo de ação, nós temos o verbo de ligação. Esse verbo de ligação também é importante, porque apesar dele não significar uma ação feita por alguém, ele faz união
do que eu estou passando de informação ao sujeito. Porque nem sempre a gente está em momento de ação, a gente também tem momento de só receber, não tem? Então, esse verbo de ligação, ele faz a união desse momento. Então, são os verbos que ligam as informações, e os verbos de ligação são sempre esses aqui, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Então, o aluno está feliz. Como você está feliz? Estar não é uma ação que você faz, é algo que você está sentindo, é algo que você está, naquele momento, é a sua característica. Ele pode mudar daqui a pouco, pode, ele não é permanente. Você não fez nada para estar feliz. Você só sente e pronto, né? Então, apesar de ter envolvimento de sentidos, de pensamento, de processos, não é uma ação executada, tá? Então, é um verbo de ligação. Qual é a dúvida deste verbo de ligação? Quando eu vou usar ficar, andar, virar, continuar e viver, são verbos que envolvem também ação. Por exemplo, eu vivo pensando em você. Não quer dizer que eu como, que eu durmo, que eu respiro pensando em você. Não é isso. É uma forma de falar. Então, esse verbo vivo pensando em você, eu posso trocar estou constantemente pensando em você ou estou pensando em você. Não posso trocar? O sentido não é o mesmo? Se eu conseguir fazer a troca pelo verbo estar, mesmo que seja em qualquer outra conjugação, eu estou fazendo com que esse meu verbo seja um verbo de ligação e não um verbo de ação. Agora, sim, eu vivo pelas. Eu vivo porque como, durmo bem, né? Então, o que influencia? Esse viver é a questão de ter algo no seu corpo, da ação da vivência, de respirar, transformar. Então, transformar o alimento em nutrientes e assim por diante. Esse verbo é de ação, tá? Viver pensando é estado, bom? Assim como ficar. Eu fico parado. Ficar parado é uma ação. Eu venho andando, paro. Ai, fico pensando, fico agindo que nem bobo. Aí eu estou agindo como boba e aí é um verbo de ligação, tá bom? Na dúvida, se algum verbo deste é ou não, eu transformo em está. Um verbo que é um pouquinho difícil de transformar em estar, mas também dá, é o tornar-se. A Cida tornou-se médica. Poxa, a Cida deixou de ser nossa orientadora para ser médica. Então ela tornou-se médica. Como é que eu vou ter certeza que esse tornou-se é uma ligação e não um verbo de ação? Assim, ó. Cida é médica. Será médica, tá? Se eu consigo transformar no é, de ser, sou ou era, eu também tenho um verbo de ligação. Então, Cida é médica. Cida é coordenadora. Então, tornar-se, no caso de sentido de ser, também é um verbo de ligação. Ok? Então, tá bom. Temos o verbo de fenômeno da natureza. Lembra que na hora que a gente estuda gramática, as 3 classes, das classes gramaticais, as 10 classes gramaticais, quando eu vou estudar o verbo, eu tenho 3 categorias. E o verbo de fenômeno da natureza são ações. Só que são ações que não são executadas por uma pessoa, mas sim dentro de um processo natural. Vocês viram isso em ciência, que para ter chuva precisa ter um aquecimento do ar, depois um resfriamento, e aí depois uma condensação, e assim por diante, uma precipitação e virar chuva, virar água. Então, este processo não envolve uma pessoa ou uma determinada ação, ele envolve todo um processo. Por causa disso, nós não temos um sujeito que faz a ação, que pratica a ação, e nós temos um verbo de fenômeno da natureza. Na sintaxe, independente de fenômeno da natureza ou de ação, eles vão ser classificados como verbos, né?
verbos, né? E não verbo de ligação, verbos normais, e aí não faz diferença. Porém, é importante saber que é um fenômeno da natureza, porque quando nós vamos classificar o sujeito, esse sujeito não existe, tá? Então é oração sem sujeito. Então, choveu em Cuiabá é uma ação da natureza que não tem sujeito, que é feito pelo processo. Entenderam por que a gente estuda separado para depois vir na sintaxe e a gente ter um motivo. Então, toda a língua portuguesa tem um motivo, tá? E aí, eu vou focar agora nos verbos, tá? De ação. Nos verbos, tanto de fenômeno quanto de ação da natureza, quanto o de ação no geral, tá? Quando o verbo se relaciona com os termos da frase, ele pratica essa transitividade. Então, essa relação entre o verbo e os outros termos é que a gente chama de transitividade. A transitividade, ela é classificada conforme o nível de ajuda que ela precisa. Então, se ela precisa de ajuda é um tipo, se ela não precisa de ajuda é outro tipo. Se ela precisa de ajuda, qual tipo de ajuda que ela vai ter, tá? Então, a gente tem esses tipos de classificação. Então, se o verbo não precisa de ajuda, ele é um verbo intransitivo. Então, eu tenho aqui um VI, verbo intransitivo. O bebê nasceu. Nasceu é igual a verbo, tá? De ação. O verbo não precisa de ajuda, portanto, um verbo intransitivo, um verbo igual a VI. Então, nasceu, verbo intransitivo, verbo nascer, né? Nasceu igual a VI, tá bom? Então, ele precisou de ajuda? Eu já sei o que aconteceu? Já, ele nasceu. Todas as outras informações que eu quero saber aqui são circunstâncias desse verbo. Então, eu não tenho necessidade, eu já sei que alguém teve um neném, que o neném nasceu, tal, né? Assim como o morreu também é um verbo intransitivo. Então, eu não preciso de ajuda para entender a ação. Entender a ação, tá? Agora, qualquer outro tipo de pergunta que eu vou fazer, quando, com quantos quilos, onde, são circunstâncias, são curiosidades, então curiosidade entra como advérbio, tá? Então, o bebê nasceu, verbo intransitivo. Lembrando que a gente sempre vai usar, na hora de fazer a transitividade, na hora de fazer a sintaxe, as siglas, porque fica muito mais curto, muito mais fácil e rápido, tá? Mas se você não decorar a sigla, você pode escrever verbo intransitivo, não tem problema nenhum. Mas é legal decorar a sigla porque todo mundo usa a sigla e facilita muito quando a gente tem muitos termos para classificar, tá bom? Então, assim, o verbo que precisa de ajuda ele é considerado transitivo. E a classificação vai depender do tipo de ajuda que ele tem. Pelo menos o verbo transitivo pode ter dois tipos de ajuda ou um só, mas pelo menos um vai acontecer. Então, o verbo transitivo que precisa de ajuda de um objeto sem a presença da preposição, de forma direta, ele é chamado de objeto direto, ou seja, OD, tá? E o verbo é chamado de verbo transitivo direto, VTD. Então, eu tenho aqui, o aluno escreveu seu nome aqui. O aluno escreveu. Se eu parasse aqui, você já entendeu o que aconteceu? Ele escreveu, mas escreveu o quê? Eu sei que a ação foi entendida, mas o que? O, o essencial da ação não foi entendido. Escreveu o quê? Eu ainda estou na dúvida sobre a informação da frase. Diferente do bebê nasceu. O bebê nasceu. Nossa, que legal, né? Você já entendeu a ação completa. Mas escreveu, você não tem essa ação completa. Você tem umas dúvidas. O aluno escreveu seu nome aqui. Então, escrever é um verbo transitivo. O seu nome é um objeto direto, porque não tem preposição. Ele tem um pronome antes. Ele pode ter qualquer outra palavra, menos preposição, tá? E aí, o seu nome não é preposição, é um pronome. Então, ele é um objeto direto. Então, eu vou ter um verbo transitivo direto. Se eu fosse usar sigla, VTD, tá? Mas e aqui, professora? Aqui é uma circunstância. Quando ele escreveu? Não é uma pergunta de entendimento, é uma pergunta de curiosidade, tá bom? Então, o aluno escreveu o seu nome. O aluno escreveu um nome.
Mas, professora, se fosse só escrever o aqui? Aí ele seria um verbo intransitivo, porque a frase não me dá informação. O que determina se o verbo é transitivo ou não, né? Se é intransitivo ou transitivo, é a frase, tá? Então, o verbo escreveu sempre será transitivo? Não, vai depender da frase. Então, por isso é importante ler e entender quem é o sujeito, quem é o predicado, o que é um advérbio, o que não é, o que é informação, tá? Então, no caso aqui, eu tenho uma frase, o aluno escreveu o seu nome aqui. Se eu parasse no verbo, eu tenho informação na frase ainda? Tenho. Essa informação responde o quê? Então, eu tenho um objeto para completar a frase. No caso, o bebê nasceu, não tenho mais informação, ele é objeto, ele não tem objeto, ele é um verbo intransitivo, ok? Sendo assim, a transitividade com a ajuda da preposição. Então, agora eu tenho um outro tipo de transitividade, que agora eu tenho a presença da preposição, que faz parte do objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, um VTI, porque eu uso um objeto indireto, um OI, que ele é obrigatório a presença da minha preposição. Então, a preposição aqui é importante que eu lembre quais são as preposições. De, na, em, para, com, acraseado, tá? Então, toda vez que a gente usa essas preposições, eu tenho que lembrar que eu estou usando preposição e que ele determina, se for o caso do objeto, um objeto indireto. Então, o aluno gosta de quê? De educação física. De educação física é o meu objeto indireto, porque o de é uma preposição, e junto ao verbo que ele ajuda a compreensão, eu digo sobre o que eu estou falando, tá? Então, gosta é o verbo transitivo, de educação física é preposição, mas objeto indireto. Então, eu tenho gosta é um verbo transitivo indireto nesta frase. Lembrando que todo verbo vai ser classificado conforme a frase escrita ou frase oral. Então, eu só preciso lembrar que se a pessoa não disse, não tem a informação, eu também não vou inventar, eu vou só tirar daquilo que eu tenho, tá? Eu vou partir daquilo que eu tenho na frase, tá bom? Por isso que, às vezes, o mesmo verbo pode ter classificações de transitividade diferentes, tá? Então, agora, vamos fazer um pequeno treino. Eu vou fazer a pergunta para vocês, vou colocar aqui, vou colocar algumas indagações, e aí você vai formular uma resposta para mim e a gente vai conferir se você acertou ou não. A professora entregou a prova ao aluno. Qual o tipo de transitividade e quais os objetos que eu tenho na frase? A professora entregou. Se eu parasse aqui, entregou o quê? A prova. A quem? Para quem? Ao aluno. Perceba que a prova eu tenho um artigo com um objeto. Ao aluno eu tenho uma preposição e um objeto. Que tipo de transitividade então eu tenho? Até agora a gente falou que se tivesse preposição e se não tivesse eu tinha um tipo de objeto. E quando eu tenho os dois tipos de objetos junto, o que eu faço? Como seria classificado este verbo? Então, se você respondeu verbo transitivo direto e indireto, você acertou. Por quê? Porque entregou é um verbo transitivo. Mas na hora que eu formulei a minha frase, eu formulei necessitando de dois tipos de complemento, de dois tipos de objeto, tá? E aí eu usei o objeto direto, a prova, e o objeto indireto, que é ao aluno. Então, eu usei dois tipos diferentes. Se eu usei dois tipos diferentes, é lógico que eu tenho que sinalizar no verbo que eu tenho dois tipos de complemento. Lembrando que se eu tivesse parado só entregou ao aluno, eu teria um tipo. E se fosse só entregou a prova, eu teria outro tipo de verbo, de outro tipo de transição, tá? Então, nesse caso, que tem dois tipos de objeto, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, sempre será VTDI, independente do I aparecer primeiro. Como assim? A professora entregou ao aluno a prova, independente do I aparecer primeiro, o objeto indireto aparecer primeiro,
e depois o direto, sempre será por ordem alfabética. Verbo transitivo, DI, tá? Não muda essa posição, tá? Sempre vai ser DI, tá bom? Mesmo que ele não apareça nessa sequência. Então, entregou o verbo transitivo, a prova objeto direto, ao aluno objeto indireto. Quando eu vou classificar o meu verbo, então eu indico na minha classificação que ele vai usar 2 tipos de objetos, e aí veio com os objetos, ok? Sendo assim, meus amores, está na hora de vocês treinarem sozinhos. Por favor, lembre-se que a gente já fez os exercícios sobre isso na apostila, que nós, claro, estamos reforçando. Então, os exercícios que estão lá são exercícios propostos para vocês e que eu vou colocar para vocês exercícios em PDF. Copiem, pode ser só a resposta, mas coloca assim, ó, a data da aula, videoaula, essa videoaula 25, sobre o que é, se for o caso, qual é a data que foi postada a aula, tal. Não é a data que você está vendo, a data que está sendo postada. Então, no caso, dia 1º de junho, né? Então, porque eu também estou fazendo isso antecipado. Então, vocês também podem não estar fazendo no mesmo dia, mas coloca. Por quê? Porque fica fácil de achar depois para revisar a matéria. Nós vamos revisar. Se você tiver com dúvida, entre em contato, chama. Eu tenho respondido bastante questões no WhatsApp. Se vocês tiverem com dúvidas e quiserem usar o meu e-mail, pode usar também. Podem deixar no Classroom, que eu também respondo, porque às vezes a sua dúvida é a mesma que o seu colega, então não há problema nenhum, só não pode ficar na dúvida, tá? O nosso intuito aqui é que vocês tenham sempre conhecimento mais do que fazer por fazer, tá bom? Então, eu tô morrendo de saudade de vocês, espero que vocês todos estejam bem, aproveitando bem essas aulas, e não vejo a hora de estar com vocês para a gente poder discutir, olhar para vocês e saber o que vocês estão pensando, quais as contribuições. Tenho certeza que os meus exemplos seriam muito mais legais se fosse com o nominho de vocês. Um beijo para todos vocês e até a próxima.